Opa, gravação iniciada, pessoal. Estamos gravando. Opa, a Maria Helena colocou. Boa tarde para a gente no chat. Boa tarde, Maria Helena. Ah, o microfone e a câmera tá com probleminha, mas ela tá aqui. Obrigada pela parceria, viu, Maria Helena? Tamo junto aí para sempre nos encontros síncronos, revezando a apresentação, mas com o apoio uma da outra aí para tá trabalhado as turmas. Opa, não tá habilitado? Será que eu tenho que fazer? Vai me ajudando aqui, Maria Helena. Deixa eu ver. Ah, é verdade, eu tenho que habilitar você. Peraí. Permitir microfone e permitir câmera. Tenta aí, meu bem. Tá habilitadinho. Aí agora, será que o seu tá? Aí, ela aí. Ai, boa tarde. Tati, eu não sabia como é que entrava na versão de aluno. Eu sempre, das outras vezes, entrava como professora e agora entendi por que os alunos queixavam da dificuldade para entrar. Mas eu vou estar aqui com vocês aqui na reunião, queria me apresentar. Boa tarde, Isaías. Eu vou estar aqui com a professora Tatiana. A gente vai fazer, nós vamos agora combinar nos nossos encontros síncronos de fazer uma proposta diferente, como a professora já falou, que a gente acha que vai ser mais produtivo. Então, a ideia é que a gente se encontre a cada 15 dias. Nossos horários de mediação costumam ser à tarde, né, Tati? Então, é mais provável que a gente se encontre na parte da tarde. Mas eu sei que talvez não seja o melhor horário para todo mundo, mas a gente vai fazer o possível, porque é o que a gente é o horário do nosso trabalho aqui na mediação. E a cada encontro, uma de nós vai assim vai centralizar ali a proposta, mas a outra vai estar junto, tirando dúvidas, porque vocês têm alunos das minhas turmas e alunos da turma da Tati juntos. E aí, esse foi marcado mais em cima da hora, porque a gente trouxe essa proposta mais em cima da hora para fazer juntos, para trazer uma coisa mais dinâmica. Mas o próximo a gente já conversou, vai ser no dia 25, que é uma quarta-feira. E a ideia é já deixar agendado, marcado, depois a gente coloca para vocês o link, tudo direitinho. E aí o próximo a gente inverte. A Tati fica junto comigo, mas aí eu que toco o encontro. De qualquer forma, eu tô aqui o tempo todo, Tati. Se você precisar trocar, conversar, tirar alguma dúvida, eu vou desligar a câmera e o áudio para não ficar te atrapalhando, mas fico pelo chat. E se quiser me chamar também para abrir a câmera e o microfone, é só falar. Bom encontro para gente. Obrigada, querida. Eu falei assim, a gente, né, é online, né, pessoal? Então, online é assim, né? A gente acaba realmente, né, não tendo tanta coisa calorosa, né? Porque nós estamos ali e a gente sabe que esse formato é um formato que disponibiliza o estudo, né, gente? Às vezes não teríamos condições de estar fazendo, não só vocês, o curso, como a gente está mediando, se não fosse a ferramenta. Mas aproveitem muito bem o encontro síncrono, né? Até brincar. A Maria Helena faz bastante séria ali nos coisas, mas eu vejo que ela é super espontânea e fala: Ah, Maria Helena, deu match. Deu match nas duas para a gente fazer esse encontro com vocês e deixar um pouquinho mais, né, caloroso nosso ambiente virtual, né, e tirar as dúvidas, porque às vezes por meio, né, o Rodrigo já perguntou, por favor, aqui, né, explica um pouquinho mais da atividade da Agenda 3, com certeza, querido, foi por isso que a gente, né, marcou até justamente como a Maria Helena falou, a gente recebeu essa orientação da coordenação, né, que a gente poderia estar fazendo encontro nos síncronos juntas, né, desde que as professoras estivessem juntas e com esse esquema que a Maria Helena falou, que às vezes eu vou conduzir, hoje eu vou estar conduzindo, ela na semana que vem, mas a gente apoiando, fica de olho no chat, Maria Helena, qualquer coisa que tiver aí, a gente vai trocando a experiência e trocando a ideia, né, com o pessoal, mas isso foi muito produtivo, gente. Então, a partir da próxima agenda, a gente já vai estar fazendo nas quartas-feiras, anotei aí no chat, 25 de setembro, às 16 horas, né? Bem no meiozinho do período da agenda, para que vocês possam ter até segunda-feira qualquer dúvida para entregar. Tá bom, galera? Bom, estamos aí gravando, né? Vamos agora compartilhar tela, pessoal. Primeiramente, falem para mim tudo, tá? Todas as dúvidas que vocês estão tendo de acesso, vocês já estão no AVA, né? Obviamente, vocês têm também outras disciplinas, né? A nossa a parte de comunicação. Vou compartilhar a tela aqui. Opa! Aqui é a nossa agenda do encontro síncrono. Para que a gente possa ver um pouquinho a parte de
da nossa apostila, né? A apostila que a gente trabalha ali no Mergulhando no Tema, de onde vocês tiram os temas, né? Os temas que a gente vai propor para o desenvolvimento dessa agenda 3. Então, vou colocar aqui para vocês. Estão conseguindo ver a minha telinha aqui? Espera aí que a gente já vai entrar na nossa agenda de comunicação, que ela vai falar sobre produção de texto, pessoal. Então, tem alguns temas, né, que nós abordamos aí nesse material. Vai compartilhar agora com vocês. Estão conseguindo ver certinho? Agora eu não consigo ver o chat de vocês, depois eu vou dar uma entradinha. Qualquer coisa, vocês me avisam. Tudo certinho aí com Mas a eu agenda. pode deixar que eu fico aqui no chat, aí qualquer coisa eu abro o microfone e vou falando, tá bom? Tá bom, querida. E tá tudo certinho, né? Dá para ver direitinho? Dá para ver bem. Tudo, beleza. Pessoal, vamos lá então. Produção de textos. Então, aqui vocês têm uma série de informações, né? Visando falar para vocês o que que é importante dentro dessa produção. Então, a gente vai falar de coesão e coerência textual, né? Coerência interna, coerência externa. Vamos trabalhar um pouquinho, né? Dessa realização de textos com meio de elementos coesivos, elipse, metonímia. Aqui está numa linguagem, né, bem acadêmica para vocês, né? Vão falando aí se vocês já tiveram essa aula aí nos ensinos fundamentais, no ensino médio, né? Aquele momento onde você vai ver, né? Tem as frases aqui de efeito. Funcionário viajou em visita técnica à empresa, na empresa, ele participou, o funcionário participou de um curso, repetição de palavras. Então, por que que a gente usa, né, a questão da coesão? Coesão quer dizer organização do texto. Porque a gente não pode, né, ter um texto com tantas repetições para que ele fique, né, um texto mais moroso, um texto mais difícil na parte da formalidade da língua. Então, em algum momento aí, você provavelmente teve, né, essa aula mais no ensino médio, né? Tem alguns aí que estão fazendo o curso concomitantemente. Quem já tem, já é egresso, né, já deve ter verificado. A coerência tem a ver com a questão dos textos terem sentido, né? Trabalharem o sentido. Então, cada vez que a gente vai pegando um tema aqui, eu vou trabalhar com vocês aqui no PowerPoint que a gente preparou, porque a proposta do fichamento, ela é o seguinte: é que vocês preparem, né, um material com o principal, né, com as informações que foram relatadas na apostila e que vocês apresentem isso de uma forma, né, ou com um template por meio do fichário, né, que a gente colocou ali para vocês no anexo, que é o fichamento meio padrão, ou que vocês utilizem vídeo, ou que vocês utilizem as redes sociais, no caso o TikTok, o Instagram, né, e que vocês trabalhem isso de uma maneira diferente, uma maneira mais criativa. Então, eu vou trabalhar agora com vocês, né, dentro dessa proposta, como que você pode abordar esses elementos, né? Então, a gente falou de coesão e coerência textual, tem mais algumas temáticas, eu vou seguindo lá na apostila e vou mostrando um pouquinho aqui no material como que isso pode fazer. Primeiro, deixa eu ver aqui com vocês, né, abrindo um pouquinho, vocês têm, pessoal, as redes sociais, vocês utilizam, né, aí, já fizeram, né, obviamente, postagens, né, de uma maneira, mas como ferramenta de aprendizagem. O que vocês acreditam, né? Pode acontecer? Pode você ter uma postagem que tenha esse sentido, essa questão de aprendizagem? Vão colocando aí no chat o que vocês sentem, né? Será que a parte de produção de texto, a parte mais acadêmica, ela fica restrita só na escola? Ela fica restrita só numa linguagem mais formal? Será que ela, se ela for apresentada de uma maneira informal, ela perde qualidade? Então, é esse o nosso X da questão, né? Por isso que a gente colocou lá desenrolando os textos, né? Será que a ferramenta da rede social, vocês são, né, da área de desenvolvimento de sistemas, será que vocês podem fazer a leitura daquele material e propor uma reflexão de uma maneira criativa, de uma maneira diferente nas redes sociais? Vamos lá, vou exemplificando aí para vocês. Primeira questão de coerência, gente, é o seguinte: não sei se vocês já ouviram falar ou se alguém aqui já, né, prestou o Exame Nacional do Ensino Médio, com certeza quem não prestou, quem, né, já fez algum tempo, também já ouviu falar ou já prestou. Mas vocês já ouviram falar das pérolas do Enem? Pérolas são as coisas que acabam acontecendo ali, né, as incoerências nas redações do Enem, que acabam, né, sendo motivo até de piada, né? Justamente aí os memes da internet vêm trabalhar justamente como que as pessoas, né, chegam nesse resultado. A gente custa até acreditar que conscientemente acontece.
Mas eu vou falar de incoerência justamente para chamar a atenção de vocês como que é importante que esse texto tenha sentido, que em um momento, né, você não vá redigir a ponto dele acabar ficando inteligível, né, de uma maneira que você não consiga entender. Então, aqui é um trechinho, né, de uma pérola do Enem. Podemos notar claramente que a falta de recursos para a escola pública é um problema no país. O governo prometeu e cumpriu, trouxe várias melhorias na educação e fez com que os alunos que estavam fora da escola voltassem a frequentá-la. Isso trouxe várias melhoras para o país. Gente, que texto mais maluco, né? Dá uma olhadinha aí. Primeiro ele começa, né? Podemos notar claramente. Opa, peraí, tem muita redundância aí, né? Não tem porquê num texto escrito você trabalhar tanta ênfase, né, para algo sem nem começar a falar dele. Agora, olha só, quando ele coloca a falta de recursos para a escola pública é um problema no país, mesmo ele utilizando, né, uma linguagem mais informal, né, é uma redação dissertativa do Enem, teria que ter um pouquinho mais cuidado na redação. A gente diz que esse texto, essa parte, né, essa partezinha, ela tem coerência, porque é uma ideia aceitável. Ela está aceitável de acordo com o momento, né, histórico, ela tem sentido com a realidade fora do texto. É isso que a gente chama de coerência externa. Então, a falta de recursos, né, para a escola pública é um problema no país. Se ele ficasse por aí, né, ele ou ela, o aluno aí, ficasse por aí e depois trabalhasse a progressão temática, né, por conta dessa falta de recursos, muitos alunos, né, não chegam, perdem a motivação para continuar estudando, é necessário aí vir abordando uma proposta de intervenção. Só que aí ele faz o que a gente chama de incoerência textual, porque ele entra em contradição e entra numa contradição bem estranha, né? O governo prometeu e cumpriu, trouxe várias melhorias na educação. Peraí, né? É aquela famosa jogada, se a gente estivesse falando de esporte, né? Ele tá indo para fazer o gol, de repente ele volta e faz o gol contra, né? Quer dizer, falou de problemas, de falta de recursos e depois falou de melhoras. Tá muito estranho. Mas aí no finalzinho a gente vai entender o seguinte: fez com que os alunos que estavam fora da escola voltassem a frequentá-la. Ah, tá. Deixa eu olhar aqui um pouquinho para vocês, para tentar né, ver o que, que esse aluno, onde que esse menino tá com a cabeça, né? Quando ele. Deixa eu achar vocês aqui, peraí. Ai, colocar vocês aqui de novo na reunião para a gente se ver. É que é o seguinte, gente. Ah, teve algumas melhores. Quais foram as melhores? O que, que a gente entende ali naquele textinho? Que as melhoras têm a ver com né, os alunos que estavam fora voltar. Então, são duas coisas completamente diferentes. A falta de recursos para a escola pública é um lado da questão que deve ser fortalecido, porque é uma verdade, aí tem os conectivos contraditórios, né? Mas de décadas, né, para cá, tem mais alunos na escola do que fora dela. Então, houve uma diminuição da evasão, é o termo que a gente usa para isso, né? Aluno fora da escola. Diminuiu a evasão. Porém, ainda temos problemas sérios na educação. Então, quando você vai fazer esse parágrafo, você nunca pode trazer melhoras, né, diante de um quadro que a gente sabe que é um quadro que não é bom. O que, que eu quero dizer com isso? Tem alguma forma, você vira, a gente usou algo que fica cômico, né? Uma forma aí cômica de demonstrar a incoerência textual. Daqui a pouco eu vou trabalhar com charges. E aí, na tua postagem, no teu vídeo, põe um exemplo prático de incoerência. Você mexe aí com memes? Você gosta? Põe aí no chat, gente. Sei que qualquer envolvimento de vocês com a rede social, você usa só para diversão? Ou se tivesse, de repente, alguma coisa relacionada à educação que fosse divertida, que fosse criativa e que fizesse você pensar? Você interagiria? É isso que a gente quer de vocês. Que nessa pequena postagem, você abordasse. Se o seu tema, né, ali no fichamento, né, tem vários temas. Então, se você for fazer o fechamento tradicional, a gente vai avaliar você se você colocou, né, dentro daqueles 150 palavras, né, que a gente falou lá, colocou um pouquinho de cada coisa fichando, né? Mas a ideia é, se você puder usar uma postagem, se você puder usar dentro do vídeo,
Por exemplo, se for coerência, que exemplo você gostaria de dar? Como a gente viu, a gente deu as pérolas do Enem, falando que é incoerência e depois fechando que você não deve trabalhar dessa forma, né? Você deve estar atento. Olha só essa última frase. O Brasil vive uma falta de desonestidade. Epa, ops, apareceu isso na redação do Enem. O Brasil vive uma falta de desonestidade. É tão problemático essa frase, porque assim, se vive. Ó, Rodrigo deu risada aí. Se ele vive uma falta de desonestidade, olha as eleições chegando aí, né, gente? Vamos fazer melhor as nossas escolhas aí, né? Eleitorais. Mas veja bem, então não tem nada, não tem problema, porque se vive uma falta de desonestidade, significa que tá tudo bem, é todo mundo honesto. É verdade? Por isso que é estranho falar isso num texto formal. Falta de honestidade, né? Falta disso, falta daquilo. Não. O Brasil vive um momento político conturbado, no qual vários, né? Vários processos, né, de corrupção têm sido instaurados, né? O que traz para nossa nação um legado, né, de desonestidade. Ah, tá. Nossa, você caprichou. Não, é pensar um pouquinho na ideia e trabalhar. Como que você pode fazer isso? Já pensou? Gente, eu tava falando com a Maria Helena, né? Eu não sou muito de rede social. A gente lida mais com o Instagram. Eu moro aqui em Ubatuba, né, no estado de São Paulo, litoralzão aqui. E a gente tem uma agência de turismo, né? Então a gente lida muito com postagens do Instagram. Mas meu esposo que é ali com a gente no cabeça da agência, né? E a gente lida muito com isso. É muito visual o Instagram. Então, assim, à medida que a gente coloca ali uma foto, coloca alguma coisa, instiga a pessoa, aqueles rios, né? Instigam, ela vai depois entrar e ela vai. Essa postagem na parte de incoerência, tem alguma coisa? Tem alguma música? Tem alguma situação? Você está conseguindo entender onde a gente quer chegar? A gente queria que vocês, como da área do desenvolvimento de sistemas, tirassem um pouquinho daquela questão muito acadêmica, tá? Porque aí, fala a verdade, você não foi instigado a botar tudo na inteligência artificial? Fala a verdade. Aproveita que sua câmera está. Você e você agora. Vou pôr tudo na inteligência, vou pôr lá. Fichamento, tá. É. A inteligência artificial a gente até colocou na agenda 1, né? Que ela pode ser utilizada, mas que você não plagie, né? Que você não faça o plágio, que você consiga organizar as ideias aí. Mas Pedro, pensa, se você for para uma área, né? Pensando na questão da coerência e trabalhando dentro de elementos, né? Que você consiga mostrar isso, a parte de incoerência, será que por meio de uma imagem? Opa, vou ajudar vocês nisso. Vocês estão entendendo, pessoal? Tá muita coisa aí, muita informação. Opa! Ah, tem muito aqui. Eu só tenho um WhatsApp, detesto rede social, né? O Isaías falando. Pode falar, Helena, tô dando uma olhadinha aqui também. Tô aproveitando no chat, conversando um pouco com ele, Ai, sabe? que gostoso! Eu também tô querendo conhecer um pouquinho. Pode falar, Maria. Não, tranquilo, eles estão Não, ali, né? eu só ia falar para você que tá claro, fica tranquilo e que tô programando o Ah, chat para ir batendo um papo, conhecendo o que pessoal, para o pessoal gostoso! interagir, tá bom? Então tá bom. Ai, tá uma delícia. Olha que legal. Atibaia, São Miguel Paulista. É muito bom, né, gente? A ETEC une todo mundo. Maravilha. Vou continuar aqui. Pessoal, então é o seguinte, olha isso, ó. Peguei agora uma charge. A charge é muito interessante, pessoal. Na charge, você não fala, né? Você pode fazer uma imagem, essa imagem com uma legendinha, ela coloca muita crítica envolvida. Então, que tal se você pensar lá, coesão, coerência textual? Pensa, por exemplo, eu, como não sei muito também, né? A gente é da área de comunicação, a gente tá dando aula para vocês nos sistemas, mas vocês às vezes conhecem muito mais. Por exemplo, que quem falou ali não gosta de rede social, não precisa fazer a postagem, mas você pode, por exemplo, usar alguns slides, né, no seu fichamento por meio de um slide e colocar alguma legenda, alguma charge, alguma tira. Olha essa aqui mostrando a incoerência textual. Coloque, né, coloque uma fala mais informal e ele fala, eu vou falar de objetividade, porém papel surgindo aí. Então, é complicado, né? Mostrar algo. Então, deixo isso para vocês. Tiras de quadrinhos, né? Aqueles famosos, né? Acho que eu coloquei em algum momento aqui eles, o Calvin, Mafalda, né? Eles têm muita coisa sobre, né? Muito material. Podem pesquisar depois no finalzinho, né? No final dos slides, vocês colocam as legendas, perdão, aquilo que você, referências, né? Do que você postou, mas põe lá. E simbolizou a parte de coerência para você. Coerência textual, incoerência, coerência externa que tem a ver com a realidade, interna que tem a ver no texto. Bota uma charge, bote uma tira, vê o que mais comunica para você, canção, enfim, e coloca lá no seu material, seja ele postagem, seja ele videozinho.
Olha outro tema lá. Então, assim, eu vou ficar, assim, dialogando com a apostila, mas mesmo só para a gente poder ver os temas e a gente vai para o nosso materialzinho. Olha só, elementos coesivos, né? Aí vem pontuação, olha que belezinha. A pontuação é uma coisa importante, né, gente? Pontuação pode ter grandes situações aí de, né, problemas na comunicação se você não pontua direito o teu texto. Primeiro eu vou continuar aqui na questão da coesão e coerência para mostrar essa coisa da continuidade da progressão numa situação mais assim concreta para vocês. Olha só. A definição 1 tem muita gente que você vê em qualquer lugar que se mete a conhecer de ecologia. Hoje esse termo até ecologia está um pouquinho passada, né? A gente fala mais de meio ambiente, de ecossistema, enfim, mas não conhece direito o que está falando. Assim, essa gente mais prejudica do que ajuda na defesa da ecologia. Não tem argumentos, entende? Muita informalidade, muita confusão, muita repetição de palavras. Aí, a definição 2, se ela fosse numa introdução, por exemplo, de uma redação, ela vai fazer uma analogia da primeira, só que tentando ser mais reflexiva e mais direta. Nada pior para uma boa causa do que maus defensores. É o que ocorre com muitos ecologistas. É o que a pessoa quis falar, mas de uma forma mais sucinta, tá? Então, nós temos aí a maneira de, nos textos, trabalhar com a continuidade da ideia e progressão temática, para que eu não venha repetindo informação, tá? Contradição, né? Olha só que interessante essa charge, né? Colocando um tema sério aí, que é o tema da integração, né? Interação familiar. Quando o pai, né? Ó, pai, vamos brincar, agora não dá, tô compartilhando uma foto fofa sua, né? Não é a contradição? Não existe a contradição na vida, né? Aqui tem uma incoerência externa acontecendo, né? Muitos hoje buscam a rede social para postar, né? Carinhas felizes, famílias felizes, mas não tem tempo de viver a realidade, ou seja, está postando ao invés de viver. Então, não contradição. Se você pegar lá a definição de coerência, a definição de coesão e colocar uma charge, para que, né, assim como na charge você não incorra em isso nos seus textos, vai causar reflexão, né? Então, vai ser melhor do que você definir com as suas palavras, né? Vamos de novo, olha isso aqui que interessante. Relação de ideias e contextos expressos, né? Então, nossa querida Mafalda, tinha que trazê-la aqui, né? Porque ela é a musa do Enem, ela e o Calvin, então sempre os quadrinhos, né? Da Mafalda, que é do cartunista argentino Quino, né? Então, assim, a mãe perguntando, né? Do que vocês estão brincando? De governo, né? Bom, nada de bagunça, hein? Não precisa, não se preocupe. Não vamos fazer absolutamente nada, né? Então, crítico, ácido, né? Mas também temos que pensar o seguinte, que a coerência tem a ver com quem é o público-alvo. Aqui no Brasil, isso foi muito, essa piada teve sentido, né? Teve questão, porque a gente tem essa passividade aí dos governantes de muitas maneiras aí no nosso país. Mas aqui tem uma observação: quem vive num país realizador, dinâmico, não vai encontrar sentido nessa tirinha. Então, pensa aí na sua relação de coerência e incoerência. Coerência é sentido da vida, né, gente? Principalmente nessas duas charges aqui, a gente encontra o sentido de contradição e o sentido de conceito coerente muito forte. Então, dentro dos textos existe essa verdade, né? Você deve manter. Pensa aí, né? Naquilo que você posta, naquilo que você, né? Trabalhar no nosso fichamento, traga elementos que venham fazer a pessoa refletir sobre aquela ideia e que possam também trazer uma reflexão sobre a linguagem. Tudo bem, gente? Falamos de poesia-oferência. Tem mais uma antes da gente ir para a pontuação. Eu faço uma paradinha. Qualquer coisa vocês vão me falando, tá? Coesão referencial. Peguei um textinho bem assim, né? Inocente, parece até um textinho assim de criancinha, né? Mas vamos ver aqui, porque a gente vai entender o que é a coesão referencial. É quando você vai transformar esse texto em algo mais agradável. Olha lá, vou fazer a leitura dele. O golfinho nada velozmente. O golfinho sai da água em grandes saltos, fazendo acrobacias. É golfinho mamífero e, como todos os mamíferos, o golfinho só respira fora d'água. O golfinho vive em grupos e comunica-se com outros golfinhos. Gente, você nunca pensou na sua vida que você estava querendo matar golfinho, né? Mas eu acho que agora vocês estão pensando nisso. Vou deixar ele grandão aqui.
Por quê? Porque esse texto está extremamente estranho, cansativo, repetitivo, chato, né? Sem ele ser incoerente. Porque em nenhum momento aqui falou que o golfinho voa, né? Enfim, é terrestre. Em nenhum momento falou bobagem coerente, incoerente sobre golfinho. Mas ele é coerente nas suas ideias, mas ele é extremamente repetitivo. E eu brinquei com a questão golfinho, porque para a gente entender, né? Como a gente faz para ficar? Eu coloco na primeira palavra, o que a gente chama de referente, né? Que é aquilo que vai se referir ao longo do texto. Então, o primeiro referente é golfinho. Os demais a gente chama de elemento de coesão, que é tudo que eu coloco para substituir a palavra golfinho, que é o referente. Então, o golfinho nada vivazmente sai da água. Esse sai da água, cortando a palavra golfinho, a gente chama de elipse. Elipse. Então, quando eu tiro, né, tem sentido, a gente sabe que é o golfinho. Sai da água em grandes saltos, fazendo acrobacias. É um mamífero, elipse de novo. Só tirei a palavra, deu sentido. E, como todos os mamíferos, repetiu agora a palavra mamífero. Então, eu posso pensar em como todos os outros fazer elipse também, em como todos os da mesma espécie, eu posso colocar uma expressão ou uma palavra sinônima, tá? Vive em grupos e comunica-se com outros, posso usar elipse de novo. Aqui a gente está falando de golfinho, mas pensa na área de vocês que vai vir agora até na agenda 4, que são os textos técnicos. É a ordem de serviço, né? É a questão de orçamento, no conceito de um computador, de um serviço que você vai fazer de instalação de software, ok? Então, na tecnologia, você vai ter que escrever, descrever coisas, você vai ter que fazer seu texto, e aí você não pode incluir em repetições. Tudo bem, gente? Você viu? Explicamos coesão referencial, ficou divertido e a pessoa entendeu. É isso que a gente quer de vocês, tá? Que nesse pequeno vídeo fique até divertido, até criativo, tecnológico, de repente, engraçado, reflexivo, mas que você consiga passar a mensagem. Puxa, depois disso eu não esqueci mais o que é coesão, né? Depois daquilo da rede social do pai ali, eu não esqueci o que é ser um texto de coerência. E aí, trabalha. Algumas coisas vocês vão ser mais linguísticos, algumas coisas vocês vão ser mais reflexivos. Mas pensem nisso em relação àquilo que foi tratado no fichamento, tá bom? Aqui eu tenho a coesão enquanto contexto, tá? Olha só esse textinho interessante. Como se conjuga o empresário? Esqueci de colocar o nome depois eu coloco para vocês, vou até usar no fórum agora da Agenda 4 alguns textinhos para demonstrar para vocês a redação técnica, né? Mas assim, o que a gente põe? Esse texto, né? Ele não tem uma coesão normal, linear, ele tem uma coesão no contexto. Então, vamos entender. Acordou, levantou-se, aprontou-se, lavou-se, barbeou-se, enxugou, beijou, saiu, cumprimentou, assentou, preparou, examinou, leu. Aí vem o ápice, né? Que é interrompeu, leu, despachou, conferiu, vendeu, ganhou, 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 lucrou, 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 leso. Explorou, escondeu, burlou e safou-se, tá? Então, olha só, é uma narrativa que a gente percebe uma história aqui, mesmo tendo uma coesão estranha, né? São só palavras pontuadas, né? Mas que tipo de palavras são elas, hein? Acorda, levanta, apronta, são ações, são verbos. Por isso que o título do texto é Como se conjuga o empresário. Então, por conta desse título, a gente consegue enxergar aqui que é uma narrativa contando, né, de uma pessoa que tem uma, né, família, enfim, ele beija alguém quando ele vai sair, ele sai para esse local de trabalho, ele tem ações, e uma das ações mais fortes é que ele vende, ganha, lucra, lesa as pessoas, explora as pessoas, é corrupto, sem vergonha. Mas assim, gente, tem tanta notícia de empresário corrupto por aí, né? Que se fosse linear, a coesão não faria tanto sentido quanto essa, que a coesão tá estranha, tá? Então eu quero desafiar vocês. Pense em algo para que você possa fazer com que a pessoa, no final do seu fichamento, né, ela perceba a coesão, porém, você não precisa ser só acadêmico, só colocar. Teve algumas pessoas que me mandaram correio técnico, ai, eu não tenho muita essa habilidade. Mas, gente, pensa aí, às vezes um slidezinho, quer ver? Vou mostrar essa última, porque depois eu vou fazer o desafio da pontuação com vocês aqui. Marcadores da coesão. Ó, inicialmente, primeiramente, tá vendo esse modelo aqui?
ele não é um modelo mais não verbal, né? Que a gente coloca os marcadores aqui. Então, de repente, dentro da. Até quando você. A gente vai ter um mapa mental, a gente vai fazer nas futuras aulas um mapa, né? Mas até para você fazer o seu fichamento, às vezes a forma de você organizar por escrito, uma forma de esquema, fica melhor. Então, aqui, por exemplo, os marcadores de coesão estão em forma de esquema, para mostrar que um som de introdução, um som de continuação, um som de conclusão, eles ajudam a não repetir as palavrinhas. Tá bom, gente? Tudo bem? Vocês ficaram animados a fazer o fichamento de uma forma muito diferente, assim, do normal? Vocês estão, assim... E pode ser legal, aí que tá. Todo mundo deixou essa atividade, né? Como eu tive esse afastamento no começo, eu fiquei preocupada. Falei, ai meu Deus, não é nem o fórum a gente conseguiu colocar, agora a gente já vai colocar para segunda-feira o fórum da Agenda 4, para vocês irem interagindo lá. Mas quando eu falei, Marilena, também não, também não. O pessoal fugiu. Fugiu da Agenda 3, gente. Mas é por isso, né? Talvez faltasse essa explicação para vocês, que a gente quer um fichamento, um resumo das ideias, mas que seja um pouquinho, ó, tem alguém fazendo. Obrigada, galera. Tem alguém fazer, ou melhor, que faça as pessoas pensarem. Olha o que a gente vai fazer agora na pontuação. Vocês estão comigo? Deixa eu pegar aqui que meio devagar aqui na tecnologia. Eu vou botar esse desafio aqui e vou botar no chat. Olha só. Desafio da pontuação. Olha isso. Bom, gente, diz a lenda, tá? Eu já vi essa dinâmica em vários. Deixa eu colocar grandão aqui para vocês. Eu já vi essa dinâmica em vários locais, né? Sempre são personagens diferentes, tá? Deixa eu ver se consigo fazer um printzinho aqui. Eu quero botar lá no chat para vocês. Vou colocar. Ó, desafio da pontuação. Então, assim, a pessoa, né? A pessoa morreu, gente. Faleceu. Triste, triste, tá? Acontece, né? Um dia chega a hora lá. Mas a pessoa não teve tempo de pontuar o testamento. Vai vendo essa estação icônica, tá? Ela não conseguiu pontuar. Foi, pum, morreu. E temos envolvidos, temos pessoas que querem a herança. Não sei se você já viu, comenta aí no chat se você já viu essa brincadeira. Que pode ser muito real, entendeu? Pode ser real. Tia Matilde são os personagens que querem a herança da pessoa. Tia Matilde, o jardineiro Irineu, a governanta Ruth e o lar dos velhinhos não quer. Não quer, porque, enfim, ele não tem. Mas, se esse povo todo não fizer, né? Aí vai ficar com quem precisa, né? No lar dos velhinhos. Vamos colocar, não sei se vai ficar bom aqui no chat, desafio da pontuação, mas acho que eu vou pegar de um por um, só para a gente brincar. Vamos pegar aqui o da tia Matilde, ó, deixa eu colocar aqui. Porque o texto é esse: deixe os meus bens preciosos à minha tia, não ao jardineiro, jamais será dada herança à governanta Ruth e nada ao lar dos velhinhos. Deixa eu ver se eu consigo pular esse pedacinho. Peraí, vamos lá. Gente, cada um que pontua esse texto, ele vai pontuar de um jeito para se favorecer a situação. Ah, opa, deixa eu... Você tá entendendo? Deixe os meus bens preciosos. Ah, ele tá colocando isso aqui. A minha tia, não ao jardineiro, jamais será dada herança. Quer ver, Maria Helena? Eu vou fazer aqui, ó. Vê se no chat o pessoal consegue dar um jeito de pontuar esse texto. Não precisa, pode até falar o que vocês fariam, ó. Deixe os meus bens Eu acho que preciosos. eles teriam que digitar, né, Tati? Eles não Isso, conseguem. não. Seria só se vocês. Porque assim, ó, deixe meus preciosos bens. Para você deixar para tia, aonde vai a primeira paradinha aí, ó? Deixe meus preciosos bens. A minha tia, pá, uma vírgulazinha aí, tá? Deixe meus preciosos bens à minha tia. Não ao jardineiro, ponto. Jamais será dada a herança governanta Ruth, ponto. Nada ao lar dos velhinhos. Dos velhinhos, quem ficou com a herança foi a tia. Mas se eu quero deixar para o jardineiro, eu deixo meus preciosos bens à minha tia? Posso fazer uma pergunta? Posso fazer um ponto e vírgula? Muita gente tem dificuldade, né? Onde que eu uso ponto e vírgula? Onde eu uso ponto é nisso, quando você vai dar um ponto e vírgula e depois vai fazer uma pontuação definitiva. Deixo meus preciosos bens à minha tia? Não!
Não, pode até ser bem efusivo, colocar um ponto de exclamação. Ao jardineiro! E bota um ponto depois da palavra jardineiro. Fica com o jardineiro a herança, né? Jamais será dada a herança governanta, nada ao lar. Para governanta você tem que fazer, deixe meus preciosos bens à minha tia? Não. Ao jardineiro, jamais. Será dada a herança governanta, Ruth, ponto. E nada ao lar. E se você quer ser filantropo, né? Deixe os meus preciosos bens à minha tia? Não. Ao jardineiro, jamais. Será dada herança? Nada. Ao lar dos velhinhos. E aí fica com os velhinhos a herança, certo? Isso, a Isaías colocou aqui, exatamente, querido, certíssimo, né? A minha tia e ao lar dos velhinhos, olha, ele resolveu dividir a herança, ficou legal, ficou coerente, mas nada será dado para o jardineiro e nada à governanta, certo? Pensem, será que dá para criar um pequeno textinho da área de DS, da área de tecnologia, com uma ambiguidade dessa, por conta da pontuação? E coloca lá no chat, você já teve algum problema por causa de pontuação, gente? E nas mensagens? E no WhatsApp? Mesmo na parte mais formal, informal, desculpa, porque o WhatsApp é mais informal, mas é rápido, né? Já aconteceu alguma coisa com você de ter sido aí, né? Deu ruim. Passei, não pontuei, dancei. É isso. Para falar de pontuação, nada mais prático do que a vivência, certo, gente? Vou passando, tá chegando aí nosso encontro. Intertextualidade, deixa eu explicar um pouquinho isso aí que é muito legal para vocês, principalmente do DS. A intertextualidade, muito da tecnologia, ela vai passar por essa questão, né? Porque são diálogo entre textos. Quando os nossos textos, eles trabalham, né? Alguma questão relativa a um texto que já está enraizado socialmente, tá? Então, por exemplo, rede social, né? A gente sabe que tem o sentido da rede social, Instagram, TikTok, Facebook, né? Enfim. Mas, X, em que em casa é outra coisa, isso foi um Enem, né? Que foi abordada essa charge. E aí a gente tem a rede social, que é aquela rede, né? De muitos aqui no Brasil, que comporta toda a família aí, por conta da falta de, né, da precariedade da questão do nosso país, né? Então, quando a gente trabalha intertextualidade, traz alguma coisa original, por exemplo, aqui tem dois conceitos de rede social, né? E traz uma discussão, uma crítica. Isso é um tipo. Olha a intersexualidade na propaganda, né? É um filme já antigo aí, o Tropa de Elite, né? Uma empresa chamada Hortifruti, no Rio de Janeiro. Ela trabalhou várias campanhas publicitárias na época da promoção dos legumes, das verduras, né? Enfim, dos hortifruti. E o tomate virou horta de elite ali, virou Capitão Nascimento, né? Virou ali a boininha, horta de elite. Se não for hortifruti, pede para sair. E tem vários, tem a batatas do Caribe, né? Não sei se alguém já viu aí em provas de português, em elementos, essa brincadeira. E olha só que interessante, a área de comércio, né? A área de marketing voltada para a linguagem, para poder gerar criatividade, gerar questões e gerar atenção. É isso, a gente quer que você, né, mexa com alguma coisa intertextual. Lá na apostila tem alguns exemplos, né, que você pode trabalhar. Também do King, né? Quem nasceu para ser Big nunca vai ser King. Olha que provocação, né? Das duas empresas aí de fast food, né? Porque uma tem o Big e a outra é o King. Isso é intertextual, só existe por conta dos dois índices de palavras que se remetem. Não precisa nem falar o que é o Big e o que é King, você já entende, né? E aí a mensagem vem de encontro a essa rivalidade, né? Essa aqui eu mexi um pouquinho com vocês, mas só quem é mais velhinho vai entender. Quero que você formate computador, né? O XP instala à vista, quem lembra aí, né? Muito tempinho atrás, o nosso querido Schwarzenegger, né? Fazia aí o Exterminador do Futuro e era o Hasta la Vista Baby, né? Que virou, pela semelhança, uma intertextualidade com a área aí de informática, tá? Então é muito divertido, é muito interessante, né? E a ideia é você transitar por isso e botar no seu fichamento. Se você optar por esse fichamento nessa questão, peguem esses sentidos e pensem numa música paródia, gente. A intertextualidade é muito paródia de música também, é você pegar uma música que já existe. Quem é criativo aí? Quem gosta de música? Quem gosta de... gente, TikTok e as suas dancinhas. Tá aí para ver, porque meninada curte. Mas talvez você não vai, né, fazer alguma coisa que
porque a dança vai chamar a tua atenção, mas você precisa chamar atenção para o fichamento, certo? O que você pode colocar em termos de paródia numa música conhecida que fale um pouquinho do fichamento? Já pensou fichamento em paródia? Se falar certinho, se ganhar o coração da Pro MB na certa, hein? Que tudo, hein? Então pense nisso. O que você pode fazer dentro da criatividade? E agora eu vou jogar um desafio, né? Resumo é síntese, né? É algo que você fala as principais informações sem se alongar e você dá conta do tema. A resenha é uma contextualização, você fala de alguma obra, né? Vamos dizer assim, um texto, ou então um filme, né? Você fala, dá um breve resumo e argumenta a crítica. E o fichamento é isso que a gente está fazendo, né? É dando as principais informações sobre produção de texto e trabalhar. E aí você coloca aqui, né? Música, paródia, atualidade, imagem, né? Instagram, TikTok, vídeos, trabalhando essa forma diferente. Coloquei aqui as referências textuais das Pérolas do Enem e da nossa parte de textual aí, parte de teoria. Tá bom, gente? E aí, deu para entender? Vocês estão animados? Eu quero agora dar uma olhadinha na nossa comanda lá, para ver se vocês entenderam essa atividade, porque também tem lá um template, né? Existe um template. Olha aqui no meu feed, tá aqui a Ilha das Couves, em Ubatuba, que a gente celebra muito aí por ser, né? Paraíso natural. Vocês também vão entender. Que bom, Isaías. E aí, Marilena, o que você sentiu da galera aí, pessoal? Fala aí, hein? Opa, deixa eu ver aqui. É Eles estão gostoso que quietinhos, mas estão estão participando. participando, né? Aqueles colocaram da... Isso, da agenda, tal, tal, tal. É verdade, quadro de avisos, viu, Luiz Gustavo? A gente vai... Eu, pelo menos, né, tive nessa parte do afastamento, mas agora colocar esse quadro, né? Pessoal, tá disponível, agenda, tal, 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 recuperações, tá? Ó, nós temos aí a agenda 1 e 2. Se você não fez atividade, a agenda 1, ela é uma agenda voltada à questão do... Nós fizemos um relato pessoal, né? Trabalhando as experiências com linguagem e com ADS. E o segundo foi o simulado. Então, se porventura vocês, né, não realizaram, realizem, tá? Estamos no período de recuperação até segunda também. Vou estar lembrando isso nos avisos. Obrigada, Luiz Gustavo. Isso aí. Deixa eu ver aqui, o Isaías pontuou, né? Vamos entrar um pouquinho aqui, ó, né? A certa semelhança sonora, né? Exatamente, a melhor hortaliça. Maravilha. Podem pôr as dúvidas, tá, gente? Eu vou entrar agora no AVA, aqui com vocês, para a gente ver, então, o que está na atividade aqui, olha, onde vocês têm a DTS e a DTR. A proposta da Agenda 3 já está também disponível para vocês a Agenda 4, tá? A Agenda 4 vai trabalhar a redação técnica e vai ter um simulado. Ela vai até o dia 30/9, já está disponível, né? E aí, dia 16, a Agenda 3 fecha, né? Então, não deixem para a última hora. Vamos ver aqui a agenda de comunicação com a comanda para vocês, tá? Então, 16/9, meio-dia, tá, gente? Então, fiquem aí, talvez essa proposta seja uma proposta até mais interessante de você fazer, sem te tomar tanto, né, tempo aí de detalhes, mas com a pegada certa você consegue entregar um bom fechamento, né, um fechamento excelente. Então vamos lá, falar um pouquinho sobre essa comanda. Então assim, gente, ó, imagine que você tem alguns textos para ler, resumir e resenhar, né? Escrever um bom texto é a principal organização, e aí que entra o fichamento. Aqui no Boom da Educação tem um pouquinho da fala sobre o fichamento, né? Temos um template, deixa eu entrar aqui que eu vou mostrar para vocês, que é o do fichamento tradicional, tá? No template, aí o que você tem que ter, assim, para você fazer sua escolha? É o tipo de avaliação, tá? Então, por exemplo, ó, quando você faz um template padrão do fichamento, vou abrir aqui para vocês. Abrindo aqui, você já tem um pouquinho do que você tem. As referências bibliográficas, então tudo que você pesquisou. O resuminho até 150 palavras das nossas aulas, tá? Então, eu, por exemplo, quando costumo avaliar, eu vejo lá, o aluno fez tudo do fichamento, ele falou um pouquinho, né, de cada coisa. Não precisa falar, né, como a gente viu, nos detalhes, mas assim, a coerência interna, externa, a questão da pontuação. Aqui no resumo, não dá muito para você, né, lidar com as questões, porque você, né, escolheu as palavras para falar.
Então, você pode dar exemplos, você pode trabalhar as definições. A citação é algo que você encontre de referência de um autor, né, da área, né, provavelmente língua portuguesa, ou provavelmente, que venha exemplificar um dos termos. Então, uma citação geral. E o comentário teu do aluno sobre. Então, o resumo do componente, né, daquilo que vocês estudaram, uma citação que seja algum, né, que venha, né, ter relevância dentro do resumo, e o seu comentário até 50 palavras do que você achou mais interessante, do que te surpreendeu, do que, né, enfim, comentando criticamente a questão. Então, esse é o template padrão, tudo bem? No caso aí de você escolher uma outra linguagem, olha só, os critérios aí vêm nesse sentido, ó, formatos, né? Então, publicação no Instagram com fichamento dessa área, imagem, vídeo. Percebe? Ele vira mais criativo. Lá você não precisa escrever, né, tudo sobre, mas você precisa contextualizar. Então, uma boa intertextualidade é aquela que eu consiga ver, caramba, que sacada, que texto interessante, né? Que pegada. Inclusive, às vezes você pode escolher falar da tecnologia, da DES, no meme, né? Ah, deixa eu ver se eu tenho uma aqui. Atualidade, gente, atualidade é muito legal. E eu dou aula de língua portuguesa, né? Dou aula para ETEC também presencial. Deixa eu mostrar para vocês uma que todo mundo achou interessante lá quando eu expliquei intertextualidade. A gente trabalha com curso de transações imobiliárias aqui, curso de nutrição e dietética. Temos meio ambiente, vamos ter meio ambiente também, né? Tudo aqui na nossa área. E aqui na minha matéria de LTT, quando eu trabalhei a intertextualidade, aqui, né? Nós estávamos falando no auge ali das Olimpíadas, né? Eles acharam muito bonitinho, a gente trouxe o conceito aqui da intertextualidade. Olha que bonitinho, eu e Casca de Baios, a Rebeca Andrade e a Simone, e a musiquinha do Casca de Bala, né? Já que elas são tão chegadas, tão amigas, né? Olha aqui o grito de Edvard Munch, né? Que é o nosso artista norueguês, né? Que fez essa carinha, né? Gritante com a pintura expressionista, mas aqui é o seguinte, ele tá no Natal e ele tá preocupado com a balança. Então, o Reynolds aqui, quando coloca a charge, então você percebe? Eu posso, principalmente a intertextualidade, eu posso explicar muito o que é, mas se eu não coloco uma imagem, é muito difícil de eu conseguir que a pessoa entenda o que é a intertextualidade. Então, ajuda, coloca Instagram. TikTok, eu não sou uma usuária, gente, eu só fiz TikTok para poder receber, né, as coisas de vocês. Mas depois que eu vi algumas coisas do TikTok, né, e tem o vídeo, deixa eu voltar para lá para a gente poder encerrar. Mas depois que eu vi, foi na época da pandemia. Então, não sei, né, se vocês lembram, na pandemia tinha muita dúvida, né, sobre as vacinas, como que as vacinas agem e tal. Olha só que tema importante de saúde pública, né? E aí me mostraram, né, na época online, depois do online a gente viu presencialmente um TikToker, né, que ele fez, acho que é Mr. Emerson, se não me engano, não sei se vocês conhecem. Ele fez um conteúdo muito bom, o professor de física acabou me mostrando lá. Tá, isso aqui resume. Então, era a vacina, né, da Pfizer. Então, a vacina da Pfizer, ela eram dois personagens, depois eu vou ver se eu achar, eu coloco para vocês. E eles estavam ali, né, um que era o anticorpo e o vírus, né, e eles se reconheciam por meio da mesma camiseta, era uma camiseta da cor azul. Então, quando o vírusinho entrou, o anticorpo viu, já tacou o chinelo. É a vacina da Pfizer, que ela tem a mesma proteína do vírus, né? Gente, 20 segundos, nem isso, acho que uns 10, 12 segundos. Entendeu a diferença? Agora é para inteligência, né, gente? Para fazer isso, TikTok, né? Então, assim, né? Percebe. Agora as dúvidas. Maria Helena, me ajuda aí, que a gente está no finalzinho. Ficou muito extenso, gente? Nossa, fala pra caramba, né? Vamos que vamos. Não julguemos usuário de uma outra plataforma. Ai, meu Deus. Não, claro que não. É assim, né? A gente falando que, por exemplo, né, que a gente não usa tanto e é mais da área de educação, às vezes tem preconceito, lá só tem coisa. Não, às vezes pode ser utilizado mesmo, né? Posso criar um slide e narrá-lo e enviar a atividade como link no YouTube? Maria Helena, tudo bem?
criar um slide e narrá-lo e enviar a atividade como link no YouTube. Eu acho que tudo bem, porque aí, Rodrigo, você vai estar fazendo o fichamento, né? O que você acha, Maria? Eu também acho que não tem problema. Talvez algumas pessoas tenham questão com a imagem, né? Por exemplo, a pessoa não quer se gravar, mas assim, não tem problema. Atende à expectativa. É um vídeo, tem a narração, tem a explicação. Eu acho que não tem problema. Beleza, pode mandar, Rodrigo. Né, também pensei nisso. É justamente isso. Não quer só imagem. Você viu o vídeo da professora Ariane, né? Que tá ali também. Ela pegou, né? E deu. Gente, isso é muito importante para vocês que são do DS, viu? Vocês terem ferramentas, né? De fazer a comunicação. Deixa eu entrar aqui, ó. Ela põe o exemplo do vídeo, né? Ó, você poderá gravar um vídeo utilizando os recursos que você já conhece ou aplicativos que você baixa, com a dicas da Ariane. E produz um resumo com as informações. Então, ela está narrando ali. Mas você pode fazer como o Rodrigo comentou também, de não colocar imagem, narrar. O importante é o fichamento, o importante é fechar as questões. Agora fica a dica e o desafio, se você quiser trabalhar isso dentro de uma parte mais criativa, a gente vai amar. Já pensou? Tô sonhando aqui com uma paródia da nossa aula criada. Às vezes rola, às vezes não, às vezes pequenos exemplos, né? Criativos disso. Cordel, Tati. Cordel maravilhoso, amo literatura de cordel. Trabalhar um pouquinho, né, da intertextualidade. A gente, você sabe, né, professor de português aqui, vai querer que vocês. Bienal do livro rolando, vai que talentos estejam nas próximas aí, né? Quanto tempo de vídeo é o ideal? Olha só que pergunta interessante da Kelly. Marilena me ajuda aqui nesse sentido, mas, Kelly, eu vejo assim, um texto de fichamento, gente, é resumo, tá? Então, vocês viram que a nossa apostila, ela é super detalhada. Eu acho que um vídeo, né? Vamos pensar num vídeo, tá, para você poder chamar atenção. Eu acho que se ele passa, por exemplo, de 2 minutos, é muita coisa, né? O que você acha aí, Marilena? É um compilado de Eu minutinhos, acho. né? Eu recebi vídeos assim de cerca de 2 minutos que a pessoa usou o slide e o áudio e ficaram ótimos. Então eu também Isso, acho que assim é um bom tempo para ter como meta. isso. 2,5, 3, gente, a pessoa já. Agora, TikTok. Um TikTok desse, 2 minutões, né? Porque é muito rápido, né? A questão ali. O Instagram também, o Reels do Instagram. Deixa eu entrar aqui. Depois eu coloco para vocês o nosso aqui, ó. O Reels que a gente coloca no turismo, a gente põe a imagem, pessoal. Eu vou mandar aqui para vocês. É @talaicotur. Não sei se eu posso fazer merchan. Não é a ideia fazer, gente, mas é que a gente tem muito na parte do turismo, a gente. E vou entrar aqui para ver o Instagram, eu acho que deles é o mais curtinho, mas que você aposta mais. Eu recebi um trabalho desse no semestre passado, ficou muito bom, com alguns fechamentos. Então, pense nisso, de 1 minutinho no caso do Instagram, a 2 minutos no caso do vídeo normal, tá? Tá bom, Kelly? Não sei se respondeu a sua pergunta, porque é o formato que não vai ficar cansativo. A gente não pode ler, né, aquilo da apostila e deixar assim. Quer ver? Mostrando aqui só para ver. Ó, são riozinhos aqui. Pode ir completando, Maria, qualquer coisa, porque a gente já vai fechar. Tire essas dúvidas, hein, gente? Não, eu acho Pergunta. que tá ok. Eu acho que assim, mais importante do que o tempo, Tati, que eu acho que é importante frisar para todo mundo, é dar conta do conteúdo, pensando que o Isso, fichamento ele não tem que trabalhar os detalhes, ele tem que isso. trabalhar os conceitos principais. Então, trabalhou os conceitos principais, isso ficou claro, né? O tempo do vídeo é uma informação importante para ele não ficar muito longo, não se assim se pegar muito em detalhes, mas não tem problema se ficar um vídeo curto com todas as Uhum. informações, né? Exatamente. Exatamente. Coloquei aqui porque eu tô vendo, quando é uma coisa muito de marketing, é muito, e tem muita imagem, né? Então, essa é a ideia, tá? Opa, entrei aqui, ficou. Deixa eu ver, gente. Opa, liguei aqui para ver e ele ficou com a musiquinha. Chama no WhatsApp, estão no centro de bem. Perfeito, Rodrigo. Pode mandar para a gente correio tech também, tá, gente? Hoje eu vou estar mais ou menos até as 20 horas aí, porque hoje é sexta, né? Depois vem o fim de semana, a gente não pode acessar.
é até meio-dia na segunda, então assim, eu tenho mediação na parte da tarde. Então, qualquer coisa vocês podem estar mandando, né? A gente vai organizando ali. E se ajudem dentro do WhatsApp, daí, óbvio, né, que a gente vai estar nas próximas deixando um pouquinho mais de tempo, né? E também pense nessa dúvida sempre no Correio Tech, tá, gente? Porque a gente vai colocando, né? Isso, beleza, beleza. E aí, pessoal? Dúvidas? Como vocês estão? Então, isso que a Marilena falou é muito importante. A questão do tempo é em relação a você poder fazer um fichamento legal, um fichamento, né, que não precisa ser de quantidade de tempo falando, narrando ou expondo, mas que possa dar a ideia. Ó, a gente fez um fichamento, percebe? Nos slides. A gente pegou intertextualidade, não ficou colocando o que é, a gente pôs o exemplo, né? Isso no slide pode fazer, pode colocar, por exemplo, isso como sendo o seu fichamento no PowerPoint, né? Devemos trabalhar todo o material do Mergulhando no Tema ou focando em um dos tópicos é o suficiente? Boa pergunta, Kelly. Olha só, eu fiz o meu aqui trabalhando coerência, coesão textual, né? Então, eu não trabalhei tudo que estava lá na agenda. Só os tópicos, né, Kelly? Mas eu usei aquilo que eu achei mais interessante para que a pessoa entendesse o que era. Tá? Ó, tá aqui. Continuidade, progressão, não continuidade. Então, assim, aquela charge já unia dois dos princípios, né? A parte de pontuação, a gente não falou nada de teoria do que é vírgula, do que é ponto, mas a gente pôs a situação problema para a pessoa pontuar. Então, eu acho que você pode ficar atenta à questão dos tópicos e os seus exemplos darem a entender. Se você for postagem, melhora a prática, né? Se você for fichamento, fechando ali os tópicos de uma maneira bem clara, bem objetiva. Ah, legal, beleza. Ah, gente, tá bom, mas estamos fechando. É como a Marília falou, a maioria tá um pouco quietinho, né? Deixa eu ver como que eu vou tirar uma listinha aqui de. Olha, 15, bom para um horário de tarde, né? Depois aí o pessoal vai estar compartilhando o link, né? Provavelmente eu vou baixar no YouTube para ficar mais fácil do pessoal abrir. Maria Helena, considerações finais aí, pessoal, fiquem à vontade, nós vamos já encaminhar para o fechamento. Estou fazendo a listinha de presença aqui de vocês. Foi legal? Vocês gostaram? Deu para dar uma Tati, esclarecida? eu acho que assim, eu fico já muito contente que tenha vindo tanta gente, que acho que a ideia é essa, da gente promover mais encontros desse tipo, que eles também, de repente, tenham algumas dúvidas ou sugestões, que eles mandem para a gente, porque aí nos encontros a gente pode fazer isso juntos, né? Acho que é isso, Tati. Obrigada, parabéns. Imagina, que isso. Obrigada a você, Maria Helena. Pessoal, vamos fechar aqui, ó. Tô aqui fazendo a chamadinha. Alguma dúvida, façam isso, né? Comentem entre vocês. Se forem usar, tá? Alguma ferramenta lá no fichamento, tem as referências, tem que colocar. Não pode, por exemplo, eu coloquei ali e pus nas referências de onde eu tirei aquelas imagens, tá? Tem que colocar, né? Tem essas coisas de referência de direitos, assim, né? Não postem isso em outros lugares, assim, no caso, isso aqui é uma boa. Por exemplo, a gente colocou postagem, né, no TikTok, no Instagram. Essas coisas me ocorreu agora, Maria. Por exemplo, se você for postar na sua rede social, se tem alguma questão, sempre coloca, né, as referências, a ideia, né? E aí organizando esse pensamento para que, né? E aí, óbvio, vai ficar aqui internamente no Paula Souza, né, para que a gente possa fazer avaliação no geral, tá? Juliane, Kelly, Luiz Gustavo. Pro Maria Helena, Rodrigo, Samuel. Estamos com 15, 16 pessoas. Legal, gente. Guilherme, Luiz e Fernando. E a gente vai expor, porque provavelmente, né, com muitas pessoas que não puderam participar por causa do horário de trabalho, né? A gente vai estar colocando, então, a gravação. Vou parar aqui a gravação. O esclareceu muito. Obrigada, Kelly. Obrigada pela participação de vocês com as dúvidas, né? Aquela ferramenta, a questão do aviso nas agendas. Vou já atribuir isso, sempre lembrar vocês, né, dessas agendas. Fernanda, obrigada. Nenhuma dúvida, só pensamos como eu vou fazer, não é verdade, Zéias? Porque o que acontece agora que deu uma. Nossa, muita coisa na cabeça, tem que, de repente, vai exigir um pouquinho de pesquisinha, né, de vocês, mas eu acho que vai ser uma atividade gostosa, criativa aí para vocês. Legal. Obrigada, pessoal, Daiane digitando, tô esperando aqui. Deixa eu colocar aqui a gravação, para a gente já ir agilizando.
gravar a gravação já